Ian Neves, resposta ao monarque, Arthur Duval e Renan Santos, cortes do História Pública. Vídeo tristíssimo, bizarro, mas é um vídeo importante para que a gente possa discutir a questão estética dos grupos reacionários da nossa sociedade. A gente assistiu anteriormente, então, o vídeo do Normose, falando como esses grupos reacionários se utilizam da piada, se utilizam da estética, da estetização da política para menosprezar ou para transmitir discursos violentos, de ódio, barbárie e, inclusive, recrutar novos membros a partir disso. E aqui o Ian, ele de certa forma rebate uma série desses discursos, mas ele se atenta mais especificamente à tática desses grupos. E eu queria adicionar então ao vídeo do Ian, inclusive me demonstrando empático ao Ian, inclusive com tudo que eu puder contribuir, tamo junto. Eu queria contribuir com o vídeo dele, inclusive, e adicionar um discurso estético a todo esse discurso do MBL frente à ascensão da esquerda revolucionária na internet. E, sobretudo, na figura do Ian e de outros camaradas também, mas aqui especificamente do Ian, tá bom? Então vamos lá. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sei que é estranho me ver assim, sem overlay, offline, olhando pra câmera, mas esse vídeo vai ser bem comum mesmo. A primeira razão pela qual eu tô fazendo um vídeo é pra dar um sinal de vida. Caso alguém não saiba, eu tô em afastamento temporário. Eu queria dizer que eu procurei ajuda, que eu tô bem, e eu queria, do fundo do meu coração, agradecer todo mundo que prestou solidariedade, que manifestou apoio, porque foram muitas pessoas. Sim, recrutar novos membros a partir da ridicularização do oposto. É isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Eles ridicularizam o oposto e, portanto, a partir dessa ridicularização, eles tornam o oposto ou utópico, ou irreal, ou ridículo. Esse é o projeto. Quando claramente, quando esse tipo de discurso é posto em dialética, fica muito claro a imaturidade desses discursos. Mas eles sabem. Eles sabem. Mesmo. Se você tá um pouco perdido a respeito do que eu tô falando, vai ter um vídeo aqui na descrição explicando a situação em pormenores. Só que a segunda razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo é porque algo meio inesperado aconteceu. É isso que eu quero comentar de forma extensa nesse vídeo. Caso vocês não saibam, o MBL tem falado bastante dos comunistas, inclusive eu. E de todos os vídeos que eles já pegaram pra reagir, que eu já tinha feito, eu não esperava que o meu último vídeo fosse ser um deles. E não só eles reagiram esse vídeo uma vez, mas eles reagiram várias vezes. Inclusive até o Monark comentou esse vídeo. Eu achei os comentários deles acerca do vídeo bastante interessantes, pra dizer o mínimo. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. O que eu quero deixar claro, logo de cara, é que eu não vou ficar rebatendo as coisas que eles falam sobre mim uma por uma. Inclusive, eu fiz o desserviço pra minha cabeça de ver o react do Arthur Duval ao react do Ian Neves. Nossa, é uma coisa tenebrosa, tenebrosa. Tenebrosa. Se der tempo, eu não sei se vai dar tempo de fazer aqui na live, mas se der tempo, eu vejo aqui com vocês. Quer dizer, eu tenho que, antes de tudo, fazer uma votação aqui pra ver se vocês querem ver isso. Mas é assim, sabe? Difícil de engolir. Difícil demais, difícil demais. O MBL sabe muito bem o que tá fazendo. O MBL não tá lá pra ser convencido e ficar rebatendo ponto a ponto é uma tremenda perda de tempo. O que eles estão fazendo é jogo de cena pro público deles. O que importa pra gente? Importa pra gente analisar a tática que o MBL tá empregando. É muito mais importante do que ficar rebatendo a terra plana da vez. Então, em primeiro lugar, alguma coisa que os comunistas estão fazendo na internet tá incomodando. Veja, o vídeo, como eu disse lá no início, o vídeo do Ian, ele tá mais especificamente preocupado em combater a tática. Ou seja, ele não tá querendo desmistificar os ataques específicos contra ele, mas demonstrar, inclusive para o nosso campo, a tática deles. Mas a tática que o Ian tá falando aqui tá muito mais intrínseca à ideia do conteúdo, da interpretação do conteúdo. Vamos falar de estética, tá? Vamos completar isso pelo discurso estético.
rodando muito o MBL. A principal tática que eles adotaram é a tática da descredibilização. Eles estão tentando descredibilizar os interlocutores para que eles sequer sejam ouvidos. Por isso que vocês vão ver eles frequentemente falando da minha aparência, falando dos meus trejeitos, falando da forma como eu trabalho, em detrimento de... Bom, isso aqui já é um primeiro passo. Esse discurso das aparências, você discutir as aparências antes de tudo, é a estetização da política que a gente estava falando lá no vídeo do Normose. É você descredibilizar todo o discurso exposto por determinado agente pela sua aparência, saca? Por aquilo que aparece. E aquilo que a gente falou antes, estética é a ciência da percepção, ou seja, daquilo que aparece, saca? De falar do meu conteúdo. Então a ideia é, você sequer deveria dar atenção pra essa pessoa. Eu não deveria nem... E por isso, mais uma vez, que é importante que a gente saiba combater esse discurso estético. Que não somente pelo conteúdo, saca? Porque é isso que a gente comentou até, inclusive, quando a gente falou lá do Tropa de Elite, e a gente vê a galera replicando o conteúdo de Bandido Bom e Bandido Morto sem a compreensão de que aquilo ali é discurso estético também. Saca? E aí qual é o nosso combate pra isso? Qual tem sido a nossa tática com relação a isso? É tentar, através do conteúdo, mostrar para essas pessoas que não é assim que funciona. Mas aquelas pessoas já estão imbuídas de estética fascista, de política estetizada. Então a gente precisa saber esteticamente transmitir determinado conteúdo, porque é o que eu sempre digo pra vocês, a forma, o estilo é a expressão final do conteúdo. Não há conteúdo sem estética, sem a maneira pela qual ele se expressa. Então é por isso que a gente precisa da estética. É por isso que a gente tem que fazer com que as pessoas percebam o nosso discurso de uma maneira distinta. Saca? É por aí. Ser levado a sério. Essa é a tática que eles estão empregando. O meu último vídeo caiu como uma luva pra essa tática. Sabe como é que o Ian... O Ian Neves, os comunistas... chamam de e-bolcheviques. Ele teve como é que é o nome daquela negócio? Burnout? Ele teve burnout de... Vai muito desse discurso que, inclusive, gente da esquerda radical precisa combater, porque tem muita gente transmitindo esse tipo de discurso de deslegitimação da galera que trabalha na internet com agitação e propaganda. Saca? A gente precisa parar de deslegitimar os nossos que fazem isso, porque é importante. É importante. Porque quando a gente faz isso, a gente cai na rede dessa galera toda. A gente cai na rede dessa galera. Tá bom? Gravar um vídeo de 1 hora por dia. Aí teve um burnout. Eu realmente não tem tinha como visto não o rir, vídeo. cara. Eu não tinha visto o vídeo, foi de primeira. O cara falou, ó, tem um comunista que falou que tá com burnout. Eu falei, por quê? Porque Fui eu ele que falei trabalhou. isso. Foi você, por quê? Ele falou, falei. que ele trabalhou. Eu falei, mano, o cara trabalhou e já tá com burnout, tá ligado? Com um coque, um óculos, estou colapsando. Eu estou fazendo muitos vídeos. Com coque, com óculos. Olha a estética, né, que eles assumem. A estética que eles assumem, porque ele tem coque, ele tem óculos, ele não trabalha, sabe? Ele, enfim. Tô trabalhando demais. Meu irmão, velho. Eles não sabem, porque eles, enfim, a posição que eles têm na sociedade é outra, mas eles não sabem a pressão que é trabalhar com internet. É um absurdo. E, gente, quando a gente tá falando isso, eu não estou, obviamente, e é isso que o MBL gosta de fazer, né? Eu não estou fazendo qualquer tipo de comparação com outros trabalhadores. Não tô. Não tô. O Ian sabe, eu sei, do privilégio que eu tenho de ter uma câmera na minha frente, de ter gente me escutando, de ter um computador, de ter uma internet. Eu sei desses privilégios e todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas isso não significa que não haja uma pressão disso. Gente, a gente precisa lidar com o algoritmo o tempo inteiro. A gente precisa... assim, eu não sei quanto que eu vou ganhar no final do mês. Eu não sei quanto que eu vou ganhar no final do mês. Eu não sei se eu vou pagar minhas contas. Eu não sei quanto que eu vou ganhar.
Saca? Porque eu dependo muito de mês a mês trabalhar nisso aqui. Eu não posso ficar doente. Eu não posso ficar doente, gente. Se eu ficar doente, eu paro de ganhar dinheiro. Saca? Eu paro de ganhar dinheiro. Eu recentemente, vocês me viram, se vocês me acompanham no Instagram, né? Mas eu fiquei uns 2, 3 dias sem aparecer lá no Instagram. Eu só publiquei um videozinho explicando que eu não ia aparecer. Mas eu precisava gravar um vídeo mostrando que o Introdução ao Cinema estava com inscrição aberta. Porque senão eu não ganhava dinheiro. Senão eu não pagava minhas contas. É isso. A gente fica saturado pelo trabalho que é incessante, é muito maior que 8 horas por dia. Eu ainda sou pai de 2 crianças pequenas, então o trabalho é muito difícil, de fato. É muito difícil conseguir o tempo para trabalhar, e aí sai do trabalho, cuidar de crianças. É uma loucura. E a cabeça para de funcionar em determinado momento. Eu fiquei mal nesses dias. E eu não tava 100% não. Eu falei que eu tava 100%, vou voltar e tudo mais, mas eu não tava 100%. Mas eu precisava voltar. Eu não tive a capacidade de parar por um tempo mais. Porque se eu fizesse isso, eu não ganhava. Eu não tinha como pagar minhas contas. Sou eu e minha esposa aqui dentro de casa autônomos. Eu não vou falar empreendedor porque isso não existe. Nós somos autônomos. Nós estamos submetidos ao nosso dia a dia. Se a gente não trabalha, a gente não ganha. E é difícil, é pesado demais. Gente. Vocês não têm noção de quanto é difícil. Vocês não têm noção de quanto é difícil esse tipo de pressão que é a vida na internet. Vocês não têm ideia. E esse tipo de descredibilização aqui, estética, é a tática deles também. A tática não tá só no conteúdo, a tática tá na estética. A tática tá na estética. Vamos lá. É isso que acontece quando o comunista trabalha um pouco. O cara colapsa, dá burnout. O Álvaro fala Quando o comunista trabalha um pouco. Enfim, esse é o discurso, mais uma vez, essa tática deles é a tática de descredibilizar pelo discurso de que o comunista não trabalha. Gente, literalmente toda a teoria marxista é sobre trabalho. É sobre todos terem trabalho. Inclusive teve um vídeo do Ian que circulou muito nas redes fascistas, né? Ele falando, se não trabalha, morre de fome. Por quê? Porque o trabalho é uma condição da nossa existência. Alguém precisa ter trabalho para que as coisas existam. Para que a sociedade exista. Quem não trabalha é burguês. Que é o caso desse Renan aí. falando sobre burnout. Eu acho que tem algo de muito valioso de ver ele falando sobre isso em público. Tem uma outra entrevista. Não consegue nem lidar com a internet, já tá com burnout já. Mal começou, já tá pedindo pra sair. No caso do Monark, ele só tá repetindo o que o MBL falou. Vocês acham que o Monark assiste meu canal? Claro que o Monark viu no canal deles. Primeiro de tudo, eu quero esclarecer uma coisa. Se vocês voltarem ao meu vídeo original, vocês vão ver que em momento algum eu disse que eu tava com burnout, gente. Eu não tô com burnout. Eu não disse isso. E sabe por que eu não disse isso? Porque eu não sabia com que eu estava. Agora eu sei. Agora que eu fui procurar ajuda, eu sei. Mas na hora eu não falei. Eu só falei que eu tava com problemas de saúde mental. Só que tem uma razão pela qual eu acho que eles se apegaram tanto à coisa do burnout. O burnout, gente, é uma doença ligada diretamente ao trabalho. Então, pra eles, a ideia de eu estar com burnout é muito valiosa, porque eles tentaram fazer colar aquela ideia de que comunista não gosta de trabalhar. Vocês conseguiram ver isso? Inclusive, a lógica de liberal é essa. A pessoa é afastada por burnout, quando ela volta, ela é demitida. É isso que acontece. Inclusive na fala do Arthur Duval. Então, novamente, a tática de me descredibilizar. E na leitura deles...
E não é uma ou duas pessoas que eu conheço que aconteceram isso não, tá? Ou pelo menos no jogo de cena deles, é porque eu sou preguiçoso, é porque eu sou frágil, é porque eu sou fraco, etc, etc, etc. Um dos caminhos que eles têm utilizado É o discurso capitalista que está envolto na estética nisso tudo, de que a culpabilização pelos nossos problemas, a culpabilização pelos nossos fracassos é individual. O fracasso o fracasso do próprio sistema, das contradições do próprio sistema é individual, é do indivíduo. Quem fala muito isso vai ser, claro, o Mark Cousins no Realismo Capitalista e também nos outros livros dele, né? E também, sobre essas contradições, eu indico muito o David Harvey, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, tá bom? Indico bastante esses dois livros, o do Harvey para entender as contradições do capitalismo, né? E o do Fischer para compreender como essas contradições são expostas na vida do indivíduo a fazer com que esse indivíduo sinta na sua individualidade, ou seja, que a culpa do sistema se dá pelo indivíduo, ou seja, porque ele não se esforçou o suficiente, porque ele não trabalhou o suficiente, porque isso por causa daquilo. Saca? Então, porque eu não trabalhei o suficiente é que eu fracassei. Porra. Sabe? Não. São expostas justamente essas contradições que são sistemáticas, que estão colocadas pelo capitalismo. E que, para resolver as suas próprias contradições, eles mitigam os problemas que, na verdade, só criam novos problemas dali para frente, né? Que é isso. A crise, o capitalismo, ele não vive de crise, ele é a crise. E quando uma crise é posta, ele resolve essa crise que será o problema, que será a causa da crise posterior. É isso que o Harvey vai trazer aqui pra gente, essa cíclica do capitalismo. Ou seja, a crise está sempre posta. Está sempre posta. Saca, né? O camarada Gabriel aqui. Adoro esse saca do Felipe. Então, é isso. É isso. É como o sistema cria a culpabilização dos indivíduos pelo seu próprio fracasso. E como, claro, esses discursos são assumidos por essa galera liberal que muitos deles nem precisam trabalhar. para sustentar essa tese é bastante interessante, que é o caminho do comunista ideal. Ou seja, eles criam a imagem de um comunista ideal e contrapõem essa imagem à minha imagem. Você vê as fotos que eles postam, né? Muito prontos pra fazer a revolução. Ah, não, você pega aquele Ian Neves, tem um cara que vai ser o Rambo da revolução, é ele. Não, sério, cara, assim, você... Rambo na revolução. Rambo, o soldado imperialista, é o Ian Neves. Você imagina o Che Guevara, que pegou uma moto, foi lá do sul da América do... Desculpa por rir nesse vídeo. Mas... eu não queria. Mas... olha a estética disso. Olha a estética disso. Vocês viram... só pra vocês entenderem por que eu ri. Vocês viram o meu vídeo em que eu reagi ao Mamãe Falei, falando sobre Bacurau. E lá a gente entende essa fixação do Mamãe Falei por motos. Vocês vão entender se vocês forem lá ver o vídeo, vocês vão entender isso. Ele tem uma fixação por motos, por barulhos de motos. Assistam esse vídeo. Mas a fixação dele agora é pela moto do Che Guevara, que ele pegou uma moto e viajou. do Sul até Cuba pra pegar em arma e fazer revolução, olhando esse cara. Tá ligado, Pepe? Inclusive, ele atravessou o mar de moto. Primo Rico é a história dele, né, cara? Que ele foi preso por 12 anos e tal. E tem um filme muito bom, inclusive, que mostra as torturas que eles sofreram, né? O cara ficou 12 anos, cara, sem ver uma mulher.
Sem ver uma mulher. O cara ficou 12 anos sem ver uma mulher. Como vocês puderam ver, aparentemente, pro monarca, o comunista ideal é o Rambo, o que é muito engraçado, porque o Rambo é o arquétipo do soldado imperialista, ele é o inverso de um comunista, mas de qualquer forma, todas essas falas estão interconectadas. O Mamãe Falei fala do Che, por exemplo, e ele fala que o Che foi pra Cuba fazer a revolução. Isso tem duas frentes. Uma é que Essa perspectiva da individualização que o comunista não sabe, que o liberal não sabe se descolar, né? Opa! Muito obrigado, Gemelias. Estamos quase batendo os 150, gente. O liberal ele não sabe se descolar de enxergar a realidade a partir de uma lógica individual. Por isso que, inclusive, eles acreditam nessa perspectiva de que a culpa sistemática é do indivíduo, que não trabalhou o suficiente, precisa trabalhar para sair da crise, etc e tal, né? Precisa dar mais dinheiro pro burguês, né? Mas, enfim... Deixa eu até voltar para lembrar o que ele falou agora, só um instante. E ele fala que o Che foi pra Cuba fazer a revolução. E aí, enfim, essa individualização eles acabam achando que o socialista, o comunista, né, ele acredita nessa perspectiva de um herói salvador que vai lá e vai salvar geral sozinho, com a sua capa e mata geral, né? Não funciona assim. Isso aí é a propaganda imperialista dos filmes americanos. É isso. Saca? É o Rambo que vai lá e mata geral. Saca? Não. Sabe? É só a gente pegar, por exemplo, os filmes do Sergei Eisenstein e para compreender como é essa lógica, na verdade, a lógica da revolução é uma lógica coletiva. Os filmes do Eisenstein não têm um personagem principal. Ainda que hajam líderes, esses líderes não são postos acima dos trabalhadores, eles estão à frente dos trabalhadores. Isso tem duas frentes. Uma é que eles não compreendem como se faz uma revolução. E a outra é que eles imbuem nesses comunistas a visão liberal deles. O que eu tô querendo dizer com isso? Para eles, a revolução é feita por um super-homem que resolveu pegar em armas e acabar com o capitalismo na força do ódio. Um cara, É isso, né? Lógica do liberal é da contradição num país socialista. Culpa do socialismo. Contradição num país capitalista. Culpa da pessoa. É isso. É aquela lógica que a gente falou anteriormente, né? Eu não sei se foi nesse react ou foi no react do Normose. Que tudo cai nessa perspectiva onde não há negação, não há como negar. Né? A lógica da dialética, né? Não há como criar uma antítese daquela perspectiva. Porque tudo vai ter uma resposta. Tudo vai ser culpa da pessoa. Né? Nunca vai ser culpa das contradições do próprio sistema. Um sistema que não consegue se sustentar. Não existe capitalismo sustentável. Né? E aí, enfim, eles mesmos sabem que o capitalismo não é sustentável. Claro que eles não falam isso, eles culpabilizam a pessoa por isso, porque aí a pessoa precisa trabalhar mais, precisa se esforçar mais, precisa isso, precisa aquilo, e cria uma série de problemas psicológicos que eles desprezam, que eles invisibilizam, ridicularizam e etc e tal. Mas eles sabem das contradições do capitalismo. Tanto que a resposta para isso é a mitigação desses problemas. Tanto que vem todo esse discurso de que é mais fácil prever o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Por quê? Por quê? Porque o capitalismo não é sustentável. Mas é claro, a classe burguesa ela não vai adquirir consciência. Isso é uma coisa interessante, porque muito se discute, isso é um debate dentro da esquerda revolucionária de fato, de que a classe trabalhadora ela não tem consciência de classe, por isso ela precisa adquirir consciência de classe, e a classe burguesa tem consciência de classe, e por isso ela é organizada. Eu discordo um pouco disso. Eu acredito que nenhuma das classes tem consciência de classe, nem a classe burguesa. E aí o Lukács nos ajuda nisso, ele que vai nos dizer isso quando ele vai escrever História e Consciência de Classe. Ele vai nos dizer que se a classe burguesa adquirisse consciência, ela teria a consciência, portanto, de que sua função histórica acabou. Sua função histórica acabou. Porque é isso, gente. E o Lukács nos ensina isso também. A classe burguesa já foi uma classe revolucionária. Quando a gente fala lá do contexto da Revolução Francesa e tudo mais, né? Só que quando na subversão daqueles valores
se transformam em outra coisa, nós temos uma nova disputa de classes, uma nova luta de classes. E agora a lógica, ela passa da exploração passa a ser na lógica do trabalho, da classe trabalhadora, e não mais da servidão. E essa classe burguesa ascende como classe dominante. Ela deixa de ser revolucionária. Passa a ser, inclusive, reacionária. Saca? Só que o capitalismo não se sustenta. Mas essa classe burguesa é parasitária. Ao contrário do que o Mamãe falou lá no vídeo sobre Parasita, que a gente também reagiu, que ele acredita que o Parasita, no filme Parasita, é o pai da família porque ele não planejou, porque ele não pensa no futuro, todo esse discurso liberal idiota, que não consegue enxergar 2 palmos da realidade pra frente. Né? A classe burguesa é parasitária. Por quê? Porque se ela adquirisse consciência do seu parasitismo, se ela adquirisse consciência do seu parasitismo, ela saberia que a sua função histórica acabou. Mas é claro que essa consciência não vai existir. Ela precisa ser tomada. Por quem? Pela consciência da classe trabalhadora. A consciência da classe trabalhadora precisa tomar a consciência da classe burguesa. Esse é o caminho. A burguesia é a nova aristocracia. É como se fosse isso, tá? Não existe essa equivalência. A burguesia tomou o espaço da aristocracia na lógica da luta de classes, né? Enquanto o trabalhador tomou, de certa forma, o lugar da servidão, pelo trabalho remunerado. A burguesia é uma classe para si em si, sim. Mamãe falei, analisando racionais é de doer. Ponto interessante sobre o filme Parasita. Dizem que foi feita uma tradução errada. O nome do filme seria Parasitas, deixando o questionamento de quem seriam os parasitas. Eu vi o João Carvalho falando sobre isso, eu não tenho certeza, né? Eu não sei coreano, então não tenho certeza. Mas ainda que o filme seja só Parasita, esse questionamento se abriu. Tanto que o Mamãe Falei conseguiu questionar que o pai era um parasita. Punhado de caras, malucos, que são guerrilheiros e que são super-humanos. Já vamos deixar algo bem claro aqui. Quem vai fazer a Revolução Brasileira será a classe trabalhadora brasileira, assim como foi em todos os países que passaram. É isso, a classe trabalhadora brasileira organizada. Passaram por revoluções, tá? Provavelmente isso será feito, assim como foi nos outros países, na classe trabalhadora organizada na forma partido. Tem uma quantidade imensa de organização que precisa ser feita, tá? Todas as revoluções do século XX contaram com uma organização que durou anos. Eu preciso dizer outra coisa pra vocês, gente. Comunismo não é só guerrilha. Se sair na rua armado do nada fosse ser comunista, a única comunista do Brasil é a Carla Zambelli. Eu, por exemplo, trabalho com agitação e propaganda, uma parte fundamental da organização comunista. A Soberana, que é a organização que eu faço parte, disputa espaço na internet. E visto o incômodo que a gente tá causando no MBL, a gente tá fazendo isso muito que bem. Curiosamente, o Arthur Duval escolhe o Che, e ele não podia ter feito uma escolha mais infeliz, porque, caso vocês não saibam, o Che era médico, gente. E se tinha uma pessoa que se preocupava com a saúde mental e física do trabalhador, era ele. Inclusive, por isso que Cuba tem um foco tão grande na saúde. Agora, o cara assiste diários de motocicleta, acha que sabe tudo sobre o Che, nunca leu uma vírgula que o cara escreveu. Essa foi boa. Cara, assiste Diário de Motocicleta, feito pelo Walter Salles, o cineasta mais rico do mundo, que ganhou sua fortuna sem trabalhar como cinema, né? Porque tem uma fixação, tem um fetiche por motos. E é isso aí. Esse é o Che Guevara. Escreveu e usa ele como referência. O exemplo do Mujica também é estranhíssimo, porque parece... Mais uma perspectiva estética, né? Como a gente se enxerga. Opa! Muito obrigado, João Vitor, pelo
pelo sub. Deixa o seu sub aí, galera. Vocês que estão no YouTube e vocês que estão aqui na Twitch também. Vamos lá. Que ele tá falando que só é comunista quem foi torturado, mas é lógico que não é isso que ele tá falando. O que ele tá dizendo é, comunista que é comunista atende um certo padrão de masculinidade. A questão é essa, e ênfase na masculinidade. Isso é o que eles acham que deve ser um guerrilheiro perfeito, um guerrilheiro viril. E quando eu tô falando isso, não é exagero não, tá? Essa galera aí, eles não aguentam nem com as É uma perspectiva misógina mesmo. minas do bolsonarista dos clubes de tiro, as namoradas dos caras do clube de tiro. Você manda aquela Juliana Zanata da florzinha na cabeça. Uma Juliana Zanata. Eu pegava duas catarinenses bravas com uma arma. E sabe qual é uma arma? Eu daria um Lexotan pra elas entregarem pra vocês. É isso. Vocês... Acabou a revolução Pelo amor de dessa Deus, galera. Pelo amor de Deus. É uma vergonha esses comunistinhas que surgiram. Os caras tratando mulher com inferioridade na cara dura, sem medo de ser feliz. Eles estão basicamente dizendo, essas mulheres bolsonaristas são mais macho que vocês. Ou seja, pra eles, a macheza é um horizonte do comunista. E não podia estar mais longe. Não é o Walter Salles que tem fetiche em moto, não. É o Mamãe Falei. Mais uma vez, vocês vão entender isso lá no vídeo que eu reajo ao Mamãe Falei falando sobre Bacurau. Tá lá no YouTube. Da verdade isso. Nosso horizonte é a organização. O horizonte do comunismo não é todo mundo levantar 100 kg no supino, tá? E eu deixei o exemplo mais curioso pro final. Eu fico imaginando, né, a galera que fundou o Partido Comunista Brasileiro lá em 1920, lá, os caras foram lá pra Rússia, pra União Soviética, de trem, tudo zoado, e aí os comunistas de hoje têm burnout porque... eu gravo umas lives. Como esse cara aí não é muito munido de repertório, ele tenta desesperadamente achar um exemplo na cabeça dele e ele mete um... Os caras foram pra lá. De trem. Foram pra Rússia de trem. Gente, se no dia da revolução tiver trem, vocês não vão poder contar comigo, tá? Trem é onde chega no meu limite. E essa visão deles todos do super comunista fez com que eles achassem uma fala minha muito engraçada. O que a gente pode fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando buscar ajuda. Os caras, eles ridicularizam uma pessoa pedindo ajuda. É literalmente isso. Não, Júnior, eu não sabia que esses caras eram tão... O cara vai fazer terapia antes de dar um golpe de Estado. Sim, todo mundo deveria fazer, inclusive vocês. Antes de pegarem armas, eles vão no consultório do... Vamos lá. O que a gente pode fazer antes da Revolução Brasileira é buscar ajuda. E eu tô precisando... Ai, meu Deus! Caramba, velho, não dá, mano! Possível. O que a gente precisa fazer antes da Revolução Brasileira? Um pouquinho de terapia e buscar ajuda. Pelo amor. E é uma lógica meio que imediatista que surge na cabeça deles, que é infantil, né? É como se eles estivessem falando assim, pô, vamos marcar ali, a revolução vai ser amanhã, então hoje, gente, todo mundo na terapia. É como se fosse isso que o Ian estivesse falando, né? E não, tipo, para combater as contradições do capitalismo, ou melhor, para mitigar as contradições do capitalismo no indivíduo, façam terapia. Isso ajuda muito a gente, para que a gente possa se organizar melhor e tudo mais. Pelo amor de Deus, velho. Vamos esclarecer um pouquinho o que eu falei aqui? O que eu tava dizendo ali é que a raiz dos nossos problemas de saúde mental, em último caso, é o capitalismo. E nós só vamos solucionar parte desses problemas de saúde mental de maneira definitiva com o fim do capitalismo. Então o que eu disse é, até o fim do capitalismo, o que nos resta é buscar ajuda médica. Eu não tava dizendo pra você procurar psiquiatra antes de pegar em armas, não era isso que eu tava falando. E isso tudo tem um propósito comum, dizer que eu sou frágil demais pra ser um comunista. E ele teve que se afastar do Dessa Letra Show lá, ficou um tempo. E por que eu tô falando disso tudo? Assim, é uma galera Ver esses criadores... É muito Essa frágil. galera que o outro falou que vai chegar no poder e que os caras têm um burnout. A revolução... Eu preciso de férias na revolução. Já tá meio chato, é muito vitimismo. Assim, cara, eu nem tenho mais o que falar. Esse cara é um show à parte. Só assistir esse vídeo sem eu falar nada já é maravilhoso. Ai, preciso de terapia. Letrinhas na tela. É difícil a internet. Eu não sei nem quem é essa moça, vocês sabem? Muito difícil. Ai. O que eu acho mais interessante dessas falas aí que vocês acabaram de ver é que elas miram em mim e acertam em cheio em todo mundo que tem problema de saúde mental. Eles já deixaram bastante claro que... E, evidentemente, quem tem esses problemas é a classe trabalhadora, que trabalha. Só que o discurso que se envolve nisso, estético inclusive, é que a classe trabalhadora não trabalha. Ou mais, e pior,
E pior, que você trabalha, você tem problemas, você resolve esses problemas trabalhando mais. Por quê? Porque a culpa pelo seu fracasso é sua, que não trabalhou o suficiente. E se você parar de trabalhar, você vai perder o emprego. E mais uma vez, não é a primeira vez que eu vejo isso. Não é a primeira vez que eu vejo isso. Gente que sai diagnosticada e quando volta pro trabalho, sem emprego. Não é todo mundo que tem o privilégio de parar. E eu sei que o Ian compreende esse privilégio, que ele pôde parar por um tempo. Saca? Não tô falando que ele tem todos e tudo, mas não. Mas eu sei que ele reconhece que ele pôde parar. Mas há quem não possa. E continua. Isso não é motivo de se vangloriar. Não é motivo de se vangloriar. De usar essa pessoa como modelo de sucesso. Que é isso que acontece, né, gente? A gente vê uma série de notícias por aí de idoso com 82 anos pegando e botando mochila nas costas pra entregar comida. E aí chega a notícia, olha só, ele não parou de trabalhar. Sucesso. Ou então, o jovem que fica 18 horas por dia estudando pra entrar numa faculdade de medicina. Saca? Existe essa romantização do trabalho, do esforço, e essa pessoa fica cheio de problemas mentais. Mas não, a culpa é do indivíduo de ficar com problema. Ele tinha que fazer mais ainda. Problema de saúde mental, sobretudo burnout, é coisa de gente fraca que não aguenta, é coisa de gente fresca. Eu queria fazer um relato pra vocês. Quando eu publiquei o meu vídeo sobre saúde mental, eu recebi uma quantidade muito grande de mensagens elogiando a minha coragem. E por que que isso é considerado coragem? O Monark e o MBL acabaram de demonstrar o porquê. Muitas pessoas têm muito medo de falar pelo que estão passando, por medo dessa recepção, por medo de serem humilhados, por medo de serem menosprezados, por medo de serem alvo de chacota, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelas pessoas ao seu redor. Eu vou reforçar isso de novo. Se você tá precisando de ajuda, procure. Você não tá sozinho, você não é fraco, e dizer que você chegou nos seus limites é um ato de coragem. Se você tá preocupado com deixar quem depende de você na mão, se um dia você entrar em colapso, aí sim que essas pessoas vão ficar na mão. Então você precisa procurar ajuda. E no topo disso tudo, eles repetem um argumento muito comum entre a direita. Isso não é burnout, isso é coisa muito burguesa. Burnout é papo de burguesinho. Pobre não tem É burnout, muito, não. pobre não tem burnout. Eles não sabem nem o que é burguês. E muito menos o que é trabalhador, né? Isso aí eles não sabem de verdade. Não pobre, porque assim, eu descrevi um pouco a minha vida, mas assim, eu não sou o cara que acorda às 5 da manhã pra pegar 3, 4 conduções, pra ir pra um trabalho muito difícil, trabalha o dia inteiro até a hora do almoço, come um almoço ruim, trabalha... E aí é essa tática estética de se utilizar de uma ponta específica de trabalhador pra descredibilizar outro. À tarde, fim da tarde tem que pegar 3, 4 condições, volta pra casa à noite, janta com a família, tem que ficar lidando com as crianças, ganha pouco, trabalha tudo isso pra ganhar 2 pau, 1 pau e 500. Indicações de react, gente, me manda na DM do Instagram, tá bom? Por mês, não sabe como é que vai pagar as contas, tá endividado. Esse cara não tem burnout, esse cara não se dá o luxo disso. Então a gente pode concluir que burnout é coisa de burguês e de burguês fresco. Gente, isso é um completo mito. Problema de saúde mental. Minhas redes estão ali embaixo, tá, gente? Ali embaixo. Lá embaixo vocês vão ver lá. Minhas redes de Instagram, YouTube e Twitter. Me segue lá em todas e manda os reacts que vocês querem que eu faça. É generalizado na nossa sociedade. A questão é que as pessoas mais vulneráveis não têm acesso ao tratamento. Por que elas não têm acesso ao tratamento? As suas doenças. Porque é demanda. No capitalismo, doença mental, tratamento psicológico é demanda. E aqui não é uma culpabilização do psicólogo. Ele precisa ganhar dinheiro também. Ele é um trabalhador. Mas é demanda. E assim como a comida, quem não tem dinheiro para pagar, que se dane.
fica doente, fica com fome. E aí, ao passo que há no capitalismo as condições de hiperprodução de alimentos, há gente com fome, porque o capitalismo não distribui. E a mesma lógica aqui para tratamento mental. Essas acabam sendo invisibilizadas. Tem um estudo que o INSS fez dizendo que os acidentes de trabalho estão diminuindo, mas os problemas de saúde mental estão aumentando. O afastamento por questões de saúde mental já é o terceiro maior fator de afastamento. É isso que eu falei do arquétipo, né? O trabalhador da estética, né? O trabalhador arquetípico do MBL é o peão que passa a vida inteira internalizando tudo e desconta com violência doméstica. É isso. Eles acreditam que essa é a figura do trabalhador brasileiro. É uma figura estética que foi construída ao longo dos anos também, né? Se a gente for pensar lá na década de 50, 40, com Getúlio Vargas e tudo mais, toda essa perspectiva de interiorizar o Brasil e descobrir esse Brasil tem essas idealizações românticas e constrói essa figura desse trabalhador do campo e tudo mais, né? Não estou falando que não exista esse trabalhador, mas é a figura que o liberal se apega para dizer que esse é o que sofre e não há outro tipo de trabalhador que passe por um processo de exploração capitalista. Mais uma vez, quando eu digo isso, não estou comparando esses trabalhadores, mas dizendo que ambos são classe trabalhadora. Tá? Eu vou deixar o link aqui da pesquisa caso vocês queiram ler. Só que eu vou um pouco além. Eu, como sou historiador, eu vou trazer um pouco do aporte histórico aqui. Sempre a classe dominante brasileira taxou a classe trabalhadora como preguiçosa na história do Brasil. Desde sempre. Passando pelos portugueses chamando os indígenas de preguiçosos, passando pela escravidão com os escravistas falando que os negros tinham que ser escravizados porque senão eles não iam querer trabalhar, depois da abolição com a lei da vadiagem, tratando os trabalhadores brasileiros como vagabundos, até depois das migrações do Nordeste para o Sudeste, no qual surge o termo baiano e paraíba, que é o arquétipo do homem preguiçoso. Isso é histórico, isso é sempre partindo da classe que não vive do trabalho. Dos aristocratas, dos burgueses, dos empresários, dos latifundiários. E que isso tudo tem a ver com o MBL, no final das contas. O MBL é uma organização que não vivem do trabalho. Defende os interesses da burguesia e do empresariado. Mas se vocês voltarem ao exemplo que eu dei lá do Renan Santos, caso vocês não saibam, o Renan é um burguês. Obrigado pelo sub, Eden Verso, e é isso, o Renan é um burguês. Inclusive é um burguês bastante endividado e com um monte de processo nas costas. Apesar da notícia ser antiga, eu só tô usando pra demonstrar pra vocês como ele é burguês mesmo. E só a minha menção de que isso pode ser um problema generalizado, problema de saúde mental, já incomoda muito o Renan. Então eu decidi falar sobre o meu caso agora, porque talvez alguma pessoa possa me ouvir e também pensar... Eu não tô sozinho, não acontece só comigo. Eu vou fazer uma rede de solidariedade com as pessoas que têm burnout. O que tá acontecendo é que eu não vou fazer uma rede de solidariedade. A gente já fez uma rede de apoio. Aproveitando a situação para transformar algo negativo em algo positivo, vocês... E ótimo que ele conseguiu trazer com esse vídeo, como o Damenyan aqui falou. O Ian mandou bem demais nessa. O vídeo dele bateu 370 mil views. Que a partir disso ele consegue divulgar esse tipo de projeto. Isso é o que faz um agitador. Vocês já ouviram falar do Sameca, gente? O Sameca é o Projeto de Saúde Mental Camarada. É um projeto que oferece atendimento psicológico com preços acessíveis para a nossa comunidade. Só que não só isso, a gente visa também organizar os trabalhadores que trabalham com saúde mental. Porque esses trabalhadores muitas vezes são super explorados por convênios e são pessoas extremamente desvalorizadas por discursos que nem esse do MBL. É um projeto que foi concebido pelo Vini, que é o psicólogo e membro militante da Soberana. E esse projeto tem sido muito bem sucedido. É um dos projetos mais elogiados que a gente fez no coletivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram ler mais a respeito. Só pra encerrar isso tudo, eu queria demonstrar a grande hipocrisia do MBL e do Monark. Você tá tomando remédio, caralho, né? Tô tomando um Cevotril da vida, né? Bom, até aqui, vocês conseguiram fazer a correlação do vídeo do Norbose com o vídeo que a gente viu agora? Como eles se utilizam muito desse discurso da piada, como eles utilizam muito desse discurso da ridicularização, e no final de contas é tudo uma grande piada. Tudo é uma grande estética, tudo é um grande show, tudo é um grande espetáculo que estetiza a política. E é por isso que eu tô falando aqui que a gente precisa politizar a estética. Porque a gente precisa não só combater o conteúdo, mas para poder reconhecer essa estética, para inclusive
armar a nossa classe. Foda, mano. É foda também porque eu sou um político, né? E um político, principalmente no momento de dificuldade, deveria ser uma figura inspiradora, uma figura corajosa, né? Uma figura que reflete as virtudes do seu eleitorado e dos seus ideais e a firmeza e o pulso. E eu sei que não é isso que eu tô passando para as pessoas que me acompanham. Eu sei que não é isso porque... O fato de você não ter desistido passa um pouco isso, né, cara? Porque eu ainda tô abalado com tudo que aconteceu e que tá acontecendo, e com a perspectiva do que vai acontecer. De certa maneira, também me sinto culpado de, nesse momento de dificuldade de moral baixa, não tá sendo um cara que tá puxando mais, que tá sendo... Se um dia o Kim Kataguiri for a cometer suicídio, e aí sim talvez os caras do MBL vão levar essa pauta a sério. Só talvez. E assim, muito talvez, tá? Muito talvez. Porque eles vão trazer a parada pra individualização do problema. Eles vão trazer. Eles vão lamentar tudo isso, mas eles vão trazer o problema pra individualização. Sendo mais firme, que tá levantando mais o moral da galera, porque esse é um dos meus papéis, é uma das minhas obrigações. Eu não consigo fingir estar num estado de espírito que eu não tô. Cara, teve muita gente que veio aqui conversar comigo e falou, pô, como que você não se matou? Essa era a minha maior preocupação. Comigo? É. De eu me matar? É. E o pior é que, mano, eu tô vendo que não era só a sua, cara. Muita gente tava com esse... Era a minha maior preocupação, porque eu fiquei muito mal. Sim. E aí eu, acho que de maneira bem arrogante, pensei, pô, se eu tô mal, o Monark tem a cabeça menos arrumada que a minha, tá pior. Eu tenho poucos amigos, cara. Mas... Desculpa. Você é um deles, cara. Porra, cara. Você é um deles. Nós tamo junto, porra. E ver, cara, o quanto a galera foi escrota com você. E eu sequer poder te defender, porque eu precisava me defender. Você tava num momento frágil pra caralho, né? Eu entendo. Foi muito escroto, cara. Olha como os caras são vítimas do próprio discurso. Até onde me consta, o Monark trabalha com a internet, né? Ele não tava falando que eu sou fraco e não aguento a internet? E aí alguém aí pode argumentar que eu não sei quais são as consequências de defender a legalização de um partido nazista em público. E sim, eu não sei. Essa eu dou pra vocês, eu não sei. E no caso do Kim, dá um... É isso, né? Assim, todos os problemas que ele tá vivendo e tudo mais, mas as consequências não são do trabalho, são de defender a necessidade de... o direito de ter um partido nazista. Dá uma olhada como o Renan trata da situação. O Kim, ele passa por graves problemas envolvendo depressão por conta da morte do pai dele. E ele expôs isso publicamente. Mas ele não expôs, eu vou ter um burnout, aí eu preciso tirar férias. Ele expõe. E parece que é assim, né? Tipo, eu vou ter um burnout, eu escolhi ter um burnout. Né? Agora, hoje, eu decidi ter um burnout. Parece que é assim que eles trazem, né? Em segundo, os problemas do Kim não tem a ver com burnout. E eu não tô falando nem que ele não tenha, pode ser que ele tenha, mas isso não é público, ele nunca trouxe isso a jogo. E nem vai trazer, porque ele é reprimido por esse discurso. Então, assim, muito provavelmente nenhum deles vai um dia falar que tem burnout, porque serão reprimidos pelos seus próprios discursos. Mas saca? A questão, toda a questão que envolve o Kim, primeiro, a questão do pai dele, e isso se engatilhou ainda mais recentemente quando ele defendeu a necessidade de um partido nazista. Saca? Então... Não consigo ser baixa que nem eles, eu vejo o Kim assim e não consigo fazer chacota. Eu só sinto pena por não ter apoio e estar em um meio podre. Sim, com certeza. Não, chacota jamais. A gente não vai fazer... Não é o que eu pretendo fazer aqui, não. Muito pelo contrário. É isso. É saber que um cidadão como ele, caso um dia tenha burnout, se não já tem, não será reconhecido pelos seus pares. Porque será ridicularizado. E ele terá medo de fazer. Medo de fazer. Saca?
trabalhar. E trabalha. É isso. A resposta para os problemas dele foi trabalhar. Isso é saudável? É isso? Trabalha. E trabalha. Realmente ele não é nenhum dos... É mais uma vez a culpabilização dos problemas do capitalismo, os problemas do trabalho no capitalismo, no indivíduo. 100 melhores deputados do Brasil. Mas trabalha. E não tá reclamando de nada. Ai, a carga, não sei o quê. Não, ele trabalha. E não fica se vitimizando, fazendo chororô. Lembra que eu falei do ideal de masculinidade? Pro Renan, que é o burguês, sempre bom lembrar, né? O Kim estar sofrendo e não parar é algo a ser admirado. Eu fico imaginando, gente, como que o próprio Kim se sente a respeito disso, tendo a sua saúde mental menosprezada desse jeito. E aparentemente parece que isso é meio comum no MBL. Imagina esse moleque trabalhando aqui. Nossa, Não, ele não aguenta 15 minutos. Nossa, ele não ia... Não, primeira canecada que o Renan jogasse nele. Cadê o não sei o que, seu vagabundo? Pô! Ele já... Mano, esse moleque ia chorar durante uma semana. Não só eles estão fazendo pouco caso da saúde dos outros, como eles estão naturalizando o abuso no trabalho. Olha só que legal. Eu só queria reforçar um ponto aqui. Problemas de saúde mental são, sim, generalizados na nossa sociedade, tá? São muito sérios. E eles acometem mesmo as pessoas que fingem que não estão vendo, que nem o Kim, que nem o Monark. O MBL, gente, sabe que tá errado. O MBL sabe de que lado ele está. Não tentem argumentar contra esses caras. O que eu tô fazendo aqui é analisar o discurso dele. É isso, não é sobre argumentar. O Ian, mais uma vez, entrou na perspectiva do discurso tático e especificamente ético do discurso deles. Eu tentei, de alguma forma, trazer aqui uma perspectiva estética desse discurso, na medida em que a gente possa justapor esse react que a gente está fazendo agora com o react que a gente fez anteriormente do Normose. Então, se você, inclusive, está no YouTube vendo esse react somente do Ian, volta uma casinha depois desse vídeo e vai ver o react que eu fiz ao Normose anteriormente sobre piadas, tá bom? O meu objetivo, então, foi justamente trazer esses dois em uma live só, para justapor esses dois discursos e compreender como essa galera atua a partir da estética para ridicularizar a classe trabalhadora. Para ridicularizar a classe trabalhadora. Inclusive. Tá bom? Pra esses caras, se você tá sofrendo de problema de saúde mental, é porque você é fraco. Eu não esperava que eles fossem demonstrar com tanta clareza de que lado que eles estão. Então eu quero dizer o seguinte, todo e qualquer comunista vai, sim, prestar atenção em questões de saúde do trabalhador mental e física. Os caras do MBL têm que se apegar a esse tipo de coisa porque eles claramente não estão conseguindo combater a gente no campo das ideias. E pode deixar que a gente vai continuar crescendo. E vai continuar incomodando. E vai continuar ocupando esse espaço e cuidando da saúde mental de todos os envolvidos, tá? É isso. Triste demais. E o vídeo ele vai escalonando de um jeito, vai ficando mais pesado cada vez mais. Assim, sem condições de fazer o que eu falei que eu poderia fazer aqui. Sem condições, de verdade. Porque é muito pesado. Se vocês tiverem estômago de assistir depois o react da MBL, façam. Mas por conta própria, porque é muito difícil. Muito difícil. Eu fiz isso e foi punk. Tá bom? Vamos lá.